Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse dia. Tem algumas perguntinhas, novamente, algumas perguntinhas para que nós possamos refletir um pouco. Jesus já assumiu o controle da sua vida? Responda para você mesmo. Jesus já assumiu o controle da sua vida? Ou até quando a frustração vai impedir você de viver em obediência a Ele? Jesus, ele quer nos levar a que nós façamos milagres através dele, em favor dele, através das bênçãos dele. Mas para isso nós precisamos viver em obediência. E você está disposto a viver em obediência para isso? Você está disposto a abençoar alguém hoje? Você está disposto a abençoar alguém hoje? Se você tivesse a oportunidade hoje de falar do amor de Cristo para alguém, você faria? Se você tivesse a oportunidade de falar assim para alguém, olha, eu quero orar por você. Qual é o seu pedido de oração? Você faria isso se você tivesse essa oportunidade? Sim ou não? Não pense que nós somos merecedores de alguma coisa da parte do nosso Deus. Definitivamente nós não somos. Mas saiba que você, assim como eu, nós somos alvos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E grandes milagres Ele quer fazer na sua vida. É só você deixar, é só você permitir. É uma decisão sua. Se você deixar, se você permitir, Ele vai pedir para você jogar a rede e você vai pescar uma grande pescaria em favor do nosso Senhor. Se você puder, curva sua cabeça e ora comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante da tua presença. Agradecemos o teu Espírito Santo aqui conosco. Paizinho eterno, Deus amado, todo-poderoso, que nós possamos estar diante de ti em santidade, até a volta do teu Filho amado. Paizinho, cuida de nós nesse dia. Provê, Pai, provê para nós o pão de cada dia. Que possamos estar diante de ti, Senhor, sempre na tua dependência. Obrigado, Paizinho eterno. Muito obrigado por esse momento de unidade com os meus irmãos aqui ao vivo e com aqueles que de alguma forma vão assistir. Abençoa-os, Pai, para que eles possam completar e assistir essa palavra inteira, porque grandioso é a tua obra completa. Obrigado, Paizinho. Que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. A leitura de hoje, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura dela. Se por algum motivo você não tiver uma Bíblia aí na sua mão, eu estou compartilhando com você, aqui na tela do seu celular, do seu computador, enfim, a, a Bíblia. Então, só colocando Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. E a escalada de hoje para fazer a leitura bíblica para nós é a minha tia Maria. Maria, se você puder, pode começar. Amém. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam levando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia.
Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória, glória a Deus. Oh, Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por essa passagem maravilhosa. emocionante a palavra. Essa é a narrativa chamada de um homem que vem a ser um dos principais personagens do ministério de Jesus, Simão Pedro. Jesus, ele chega aqui à praia após ensinar o evangelho do reino e vê dois barcos. Ele se aproxima de um deles ali e encontra Simão, que vem a ser Pedro, né? Era um momento aqui interessante, onde Jesus ele resolve entrar no barco de Simão e convidando para pescar logo depois deles voltarem de uma pescaria desastrosa. Pescaram nada. Trabalharam tanto, se cansaram, estavam exaustos e nada. Nós aprendemos com isso que Jesus ele sempre virá no meio das grandes crises das nossas vidas. Ele é capaz de identificar as carências da nossa alma, as carências da nossa carne, as carências do nosso físico, do nosso ser, todas elas. Naquele momento, ele poderia ter entrado em um outro barco, mas ele resolve então entrar no barco de Simão. Talvez por ele estar em um dia de maior carência do que os seus sócios. Ou talvez porque Jesus ele tinha um propósito na vida de Simão. O motivo pelo qual Jesus entrou especificamente no barco de Simão a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Jesus sabia o que Simão estava passando. Isso é um fato. Jesus entra ali no barco e então tudo muda na vida de Simão. Assim, quando Jesus entra no nosso barco, tudo muda na nossa vida. E no dia em que Jesus entra no barco da nossa vida, a nossa história ela muda também radicalmente. E eu falo por mim, o quanto mudou. A maneira como Jesus ele
conduz essa transformação aqui, que é linda, né? Imaginando toda a cena, tem cenas no seriado The Chosen que mostram isso, tem cenas em outros filmes que mostram isso. É uma cena linda quando você vê isso. Ele pede que aqueles homens eles se afastem um pouco da praia, no lugar em que haveria uma nova pescaria. É aí que nós aprendemos algumas coisas importantes quando Jesus entra no barco da nossa vida. A gente acaba aprendendo aqui 5 lições quando Jesus entra no nosso barco. Eu gostaria que você ficasse bem atento, bem atenta a essas 5 lições que Jesus nos dá aqui quando ele sobe no nosso barco. A primeira lição é que Jesus ele quer assumir o controle da pescaria. Ele deseja ser o capitão do barco, ele deseja ser o capitão das nossas vidas. Ele vai ordenar que você vá pescar em um horário que não é favorável. Não é favorável. A pescaria talvez seja melhor à noite, pela madrugada. Mas ele quer que você vá agora de manhã, na hora que o sol está raiando, na hora do sol mais quente, talvez 1 hora da tarde. Na tentativa que você pesca. E ele vai te pedir para você pescar em um local que não é o mais apropriado. Talvez a melhor pescaria seja em alto mar. Mas ele vai pedir para você pescar na margem, aonde a possibilidade de haver um cardume enorme de peixes para lotar a sua rede seja impossível. Talvez na margem não tenha tanto peixe quanto tem em alto mar, mas ali na margem é onde vai ver a maior quantidade de peixes. Quer desejar ter a sua realidade transformada, então você precisa deixar Jesus estar no controle da sua vida. Se você não deixar Jesus estar no controle da sua vida, a sua realidade não vai se transformar. Você não vai ver milagre. Segunda lição que nós aprendemos, Jesus nos ensina. Não deixe a sua frustração te paralisar. Obedeça. Sabe qual é o alfabeto do crente? O alfabeto daquele que crê, e eu não estou falando de religião. O alfabeto do crente é O, B, D, C. 4 letrinhas, né? Letra O, letra B, letra D, letra C. O, B, D, C. Esse é o alfabeto do crente. Jesus, ele dá a ordem para Simão para ele lançar a rede em um local que ele havia determinado. Mas Simão, ele responde com um tom de frustração. Simão, ele diz assim, mestre, nós pescamos nada. Nós não pescamos nada. E foi a noite toda. Mas, sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. Aí ele joga a rede. Sabe, às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente, de forma frustrada, porque vai de encontro àquilo que a gente sabe. Imagina você que é tão experiente no trabalho que você executa. Imagina você que é tão experiente. Aí Jesus manda você fazer exatamente o contrário daquilo que a tua vasta e larga experiência manda. E que sempre te proporcionou resultado. Não seria frustrante? Sim, seria. A atitude de Simão não foi uma atitude deliberada de fé. Ele não fez aquilo pela fé, mas ele fez pela obediência. Ele obedeceu um mestre, ele obedeceu um rabi. Jesus ali estava na condição de mestre, e ele foi e obedeceu. Abre aspas, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fecha aspas. Foi isso que Simão falou. Pela tua palavra. Obediência. Ele obedeceu. Obedeça a voz de Jesus, mesmo que ainda falte para você enxergar o resultado que talvez você acredite que não vai ter. Obedeça e a bênção vai chegar.
A terceira coisa que nós aprendemos, a terceira coisa que Jesus nos ensina, que essa obediência ela vai produzir milagre. Sempre vai produzir milagre. Quando Simão obedece ao comando de Jesus, ele abre a porta para um milagre. Quando ele obedece, ele abre a porta para um milagre entrar, literalmente quase afundar o barquinho dele, né? Aliás, os dois barcos. Quando nós obedecemos a Jesus, tudo em nossa vida é transformado. E nós vemos o milagre acontecer. Então os nossos olhos se abrem para enxergarmos quem realmente é Jesus. Quarta lição que a gente aprende, que Jesus nos ensina. Jesus em nossa vida nos torna abençoados para abençoar. Não há o menor sentido na vida, não tem o menor sentido na vida. Não tem o menor sentido na vida você ser rico de alguma coisa, rico de conhecimento, rico de dinheiro, rico de bens, rico de bondade, rico de sabedoria, se você não compartilha da riqueza que Deus te deu. Não há missão assim. Quando Simão obedece, ele vê o milagre. Seu barco enche e ele chama outro barco para ajudar. Jesus não deixa ninguém de fora, meu irmão. Ele chama outro barco para encher também. Na hora lá, Simão, ele poderia ter pedido para poder simplesmente ali ficar só ele e só ele sozinho. O que é que Simão faz? Olha, não, eu vou ficar aqui com os peixes só para mim, é tudo para mim. Simão faz isso? Não, Simão chama um outro barco. Irmão, vem aqui ajudar e divide aquilo com outra pessoa. Queira dividir aquilo que Deus te dá. Deus vai te dar em abundância. Deus vai te proporcionar uma bênção enorme. A bênção de Jesus em nossa vida, o seu favor em nós sempre será transbordante. Jesus, ele nunca vai dar só a medida certa. Compartilhe até o pouco que Jesus lhe dá. Compartilhe. Sabe? Não é você dar o que sobra, é você dar aquilo que também é de melhor. Jesus, ele traz sentido a tudo na vida. Um barco de pesca sem peixes não tem razão de existir. Não tem. Imagina um barco que é para pescar que não tem peixe. O seu barco, a sua vida, está sem peixe, obedeça a Deus, que ele vai ficar cheio de peixe. Agora, quando ele encher de peixe, dê também ao próximo, irmão. Esse mundo, ele é grandioso. Não era para existir pessoas passando fome. Não deveriam existir pessoas passando fome. Se existem pessoas passando fome, é porque tem poucos que acumulam muita riqueza para nada. Porque depois morre e não leva o dinheiro para lugar nenhum. O dono da Apple, a Apple é a empresa mais valiosa da face da Terra. A Apple, para quem não sabe, é o iPhone, o iMac, o iPad. É o dono da empresa mais rica do mundo. Era, né? Porque ele faleceu de câncer. Câncer. O dinheiro que ele tinha não salvou a sua vida, não trouxe a cura. Um homem rico e poderoso, tomado de dinheiro para comprar o que ele quisesse na vida dele. O que ele quisesse na vida dele, ele poderia comprar, mas não adiantava. Não adiantou todo o dinheiro. Quinta lição. Quinta lição. Jesus sempre nos trata segundo o seu amor e a sua graça.
Sempre Jesus vai nos tratar segundo o seu amor, a sua graça. Simão, ao ver o milagre, ele se prostra e ele confessa ser pecador. Por seus pecados, certamente, ele não merecia aquela pescaria. Mas Cristo, por sua graça, ele lança ali, ele se lança ao barco, ele entra no barco, ele entra na vida de Pedro, ele entra na vida ali do Simão, para mudar a história dele, para mostrar que além de pescar peixe, existe algo muito maior, pescar a vida de homens, vida de pessoas. Para só para pensar, um grupo de pescadores frustrados, desiludidos, descrentes, é encontrado por um Jesus para que, através da graça de Jesus, eles pudessem ser restaurados a sua alegria, a sua esperança, a sua fé. O destino deles era talvez chegar em casa e explicar mais uma vez o fato de não levarem nada para casa. Jesus aparece com uma notícia nova. E eles chegam, através dessa nova notícia, em casa, falando: pescamos tudo, enchemos os barcos e fomos lotados de sabedoria, de graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos mais do que isso. Uma nova novidade, uma nova notícia. Eles abandonaram os barcos e as redes, porque haviam descoberto uma nova razão, muito maior para suas vidas. Versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Existia uma razão muito maior para se viver. E Jesus, ele te vê hoje, meu irmão, e ele quer entrar no seu barco. Ele quer mudar a sua história. E ele quer lhe dar uma nova razão para você viver. Eu pergunto. Aliás, o Espírito Santo pergunta: você quer deixar Jesus entrar no seu barco? Se sim, o Espírito Santo vai te fazer um desafio. Assim que terminar aqui essa gravação, depois da nossa oração, assim que terminar, você vai pegar o seu WhatsApp e você vai mandar uma mensagem para uma pessoa e vai perguntar para ela: Joãozinho, eu estou no momento de oração, eu quero orar por você. Por qual área da sua vida você quer que eu ore por você? Só isso. E deixa que o Espírito Santo vai agir. Deixa o Espírito Santo te usar. Só lança essa rede. Só lance essa rede, nada mais. Lance essa rede, meu irmão. Minha irmã, lance essa rede. É só isso. É uma frase com um ponto de interrogação no final. Uma frase. Qual é o seu pedido de oração? Depois, ore, obedecendo Jesus, ore. E então você vai ver o milagre acontecer na vida dessa pessoa. Porque Jesus está no seu barco. Mas se você não lançar a rede, nada vai acontecer. Para você que está acompanhando aí no gravado, se você não aceitou Jesus ainda como o Senhor e seu Salvador, e se você quer que ele entre no seu barco nesse momento para mudar a sua vida, eu quero que você curva sua cabeça em reverência à palavra de Deus, em reverência à presença do Espírito Santo aqui em nós, e faça uma oração comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de revelação da tua palavra. Paizinho eterno,
Olha para todas essas vidas, olha para essa vida, Pai, que está diante de Ti, te pedindo perdão pelos pecados, reconhecendo que é pecador, que é pecadora. Cuida dessa pessoa, Pai. Perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Que ela possa, a partir de hoje, Pai, ter o Senhor no barquinho dela, para que esse barco possa ser cheio de peixe, para que haja morada do Espírito Santo, Senhor. Ah, Pai, pesado é o fardo da vida, e às vezes nós trabalhamos tanto, nos dedicamos tanto, nos esforçamos tanto, e nós não pescamos absolutamente nada. Mas nós estamos, Pai, agora diante de Ti. Diante de Ti, Senhor, nós estamos te pedindo perdão pelos pecados e reconhecendo o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Sim, Senhor Jesus. Fica conosco nessa pescaria, no nosso barco. Traga alívio, Pai, nesse dia, que traz com si só o mal, mais uma vez. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Grande é a nossa fé, Pai. Queremos te obedecer. Não só porque somos obedientes à tua palavra, mas porque nós te amamos. Não pelo que o Senhor pode nos dar, mas pelo que o Senhor é. Paizinho na terra, cuida de nós nesse dia de hoje. Proporciona-nos o pão de cada dia e livra-nos de todo o mal. Livra-nos do maligno, Senhor. Cuida das nossas vidas, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos. Mas que acima de tudo, Santo Deus, seja feita a tua vontade. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. O leão da tribo de Judá. A resplandecente estrela da manhã. Aquele que era, que é e que há de vir. Amém.